Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pensando Bem, direto aqui da Famecos, no prédio 7 da nossa Pontifícia Universidade Católica, a PUC. Estamos aqui, eu, Juremir Machado da Silva, e lembrando que esse programa tem sempre o apoio da Matinal Jornalismo, que faz um trabalho fantástico, nosso amigo Luiz Augusto Fischer, da revista Parêntese também, que foi um dos homens que começou esse programa, né, Juremir? Até que estava na fundação. Houve uma crise assim, de relacionamento, talvez, né? Ele nos trocou pelos Estados Unidos, ficou um ano fora, se apaixonou e aí quando voltou não nos quis mais. Exatamente. Não nos quis mais. Voltou Yankee. Voltou Yankee. Um beijo, professor Fischer. Bom, o programa de hoje, gente, é muito especial porque a gente está recebendo um cara aqui fundamental da cultura do Rio Grande do Sul. Eu estou falando do nosso Paulo Flores, que é do nosso, digo, tribo de atuadores, eu chamo de grupo teatral Oi Nós Aqui Travês, que já faz parte, né, do DNA dessa cidade. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui na Casa do Juremir, aqui na PUC. Muito obrigado pelo convite, né? Para ti, para o Juremir, né? É uma satisfação estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre arte e cultura na nossa cidade de Porto Alegre. 1978, né? Era um cenário de ditadura, antes até mesmo da anistia, que é 79, né? Antes até da anistia, como é que foi montar um grupo de teatro com o conceito que tinham em nós já naquela época, né? Um conceito bastante, né, forte em termos de contestação social, de pedir mudanças na sociedade. É tudo muito difícil, né? Sempre a gente lembra assim, mas era o período final da ditadura, mas se vivia um estado policial, o medo estava instaurado na sociedade, né? Havia muita repressão, né? E para nós assim foi um grande desafio, né? Que alguns jovens artistas, alguns estudantes de teatro e de outras áreas também, que naquele momento se reuniu para fazer um teatro que a gente chamava de teatro de combate. Nós vamos fazer um teatro radicalmente contra o sistema vigente, seja o capitalismo, né, que até hoje estamos aí, mas naquele momento com a sua forma ditatorial, né, de muita repressão à livre expressão, né? Então tinha toda aquela luta contra a censura, né? Em 78 nós não votávamos ainda, né? Não, nem era capitais, só, nada. Não, né? só vereador. Nada. Só vereador. Faltava muito ainda para votar para presidente só em 89. Agora, Paulo, como é que a gente... o Oi Nós pertence à Terreira da Tribo ou a Terreira da Tribo pertence ao Oi Nós? Qual é que é a ordem? Na realidade, a Terreira foi o espaço que o Oi Nós, num determinado momento, constituiu. Por isso Terreira da Tribo, né? Porque aquele da José do Patrocínio em Porto Alegre. Todo o nome é Terreira da Tribo de Atuadores Oi Nós Aqui Travês. Perfeito. Claro, conhecido como Terreira da Tribo. Então, parte de um conceito feminino, que em vez de chamar esse espaço sagrado de terreiro, né, como nas religiões de matriz africana, a gente passou para o feminino. Né? Lembra do terra, telúrico, essa coisa mais da raiz mesmo. Né? Então, passou a ser terreira, o espaço, né? Que a gente, na realidade, é o conceito, é o espaço, né? Que ele pode estar em diferentes endereços. Já passou pelo menos por 3 endereços. Né? Nós estamos atualmente na Santos Dumont, 1186, ali, bairro São Geraldo, que foi completamente inundado pela enchente, e estamos prestes a sair dali, porque lá não é mais possível fazer um trabalho público. Não vai conseguir recuperar o local, Paulo? É muito difícil, nós tivemos prejuízos assim enormes,
E é um espaço alugado, né? Então... Não houve em determinado momento uma campanha para que os poderes públicos doassem um espaço para a Terreira da Tribo? Muitas campanhas, Júlio. Nunca deu certo. Há 30 anos de campanhas, né? E não existiu vontade política. Passamos por todos os governos. Será que é porque a Terreira, ou e nós, tem a ver com essa coisa de teatro anarquista, rebelde, experimental, contestador, contra a cultura, tudo isso que vem associado ao trabalho espetacular que vocês fazem? Eu julgo dizer que sim. Né? Como o Oi Nós sempre teve essa característica independente, não se filiou a nenhuma linha política tradicional ou dominante na sociedade, né? Acho que a gente encontra dificuldades em cima disso, né? Sempre tem um entrave burocrático, alguma coisa para impedir que ande esses projetos de... Como o Oi Nós Aqui Travês faz uma arte pública, a gente reivindica, desde lá os anos 90, né? De ter um apoio institucional, de ter um espaço para que a gente possa... Não se enquadra em nenhuma lei de incentivo à cultura, numa própria Lei Rouanet, esse tipo de situação? A Lei Rouanet tem algumas dificuldades, né? Porque a Lei Rouanet foi muito criada em cima do marketing das empresas. Claro que com os governos do Lula, né, no início do século, naquela primeira década, né, dos anos 2000, houve essa abertura das estatais, né, criarem editais. Isso, de alguma maneira, democratizou um pouco, pelo menos, os recursos das estatais. Até o pessoal entender, né? A Lei Rouanet vai te autorizar a buscar recursos. Isso. Aí o empresário vai querer, né, associar o nome dele à marca. Isso. E tu está falando dessa dificuldade. Então, isso voltou a ser uma dificuldade de novo, né? Nos últimos, o retrocesso todo, cultural, social, político, total, né, do nosso país, né? Então, a gente voltou a ter muita dificuldade de conseguir captar qualquer tipo de apoio, né? E esperamos que agora comece de novo a haver essa abertura, né, para grupos artísticos como o Oi Nós Aqui Travês, que não tem um trabalho comercial, né, que é um trabalho completamente na contramão do mercado. Assim, para quem possa não conhecer o Oi Nós, surgiu em 1978, os fundadores eram tu, Júlio Zanotta, e tem mais um terceiro que eu não consigo me lembrar. Rafael Baião. O Rafael Baião. Nos conta um pouco como é que foi. Vocês, tu e o Rafael, eram estudantes de teatro na URGS. Isso. E o Júlio já era, digamos assim, já estava mais enraizado na atividade teatral. Como é que foi esse encontro? Como é que surgiu isso? Na realidade, eu e o Rafael já tinha constituído um grupo de teatro, né? Na época, uma companhia, né? Essa maneira de se organizar o teatro naquele momento, que era o momento da regulamentação da profissão. Então, criar uma empresa de teatro, todas essas coisas que para mim pareciam, né, um pouco distante do meu pensamento, mas a gente acabou, né, realizando isso para conseguir fazer teatro. E é um momento que eu fico muito descontente com as experiências que eu tenho com o teatro, com esse teatro profissional de Porto Alegre, né? Sempre a gente tem que pensar que o profissional de Porto Alegre não é o mesmo de Rio e São Paulo, né? Sempre com muitas dificuldades de se manter. E aí surge o Júlio, que escreveu 2 peças curtas, e ele assistiu um trabalho que eu fiz, uma peça do Odovaldo Viana Filho, Vianinha, o Chapetuba Futebol Clube,
E ele assistiu, daí ele me procurou, e eu já estava descontente, já estava saindo, né, dessa fórmula de uma empresa de teatro, né, constituída. Eu já não queria mais isso, né, queria um teatro ideológico, né, queria buscar a ideia de hoje de teatro de grupo, um grupo que está associado pelas suas afinidades ideológicas, filosóficas. E aí, a partir das conversas que eu tenho com o Júlio, a gente começa a pensar, nós queremos um outro teatro, né? E esse outro teatro precisa de um outro espaço que não seja a sala tradicional de teatro, que aqui a gente tinha muito pouco, né, em Porto Alegre, né? Mas tinha essa ideia nos auditórios, tudo que Teatro Renascença. Não existia ainda o não Renascença. Não tinha teatro de câmara? Era só o teatro de câmara. Na República, era o único ali. Teatro, São Pedro não tinha aberto, era assim, escassas salas, né, de apresentação. O teatro de cultura, né, o Clube de Cultura. Clube de Cultura. Né, foi onde eu comecei a fazer teatro. E aí a gente pensou assim, nós temos que constituir um outro espaço que não esteja atrelado a essa ideia tradicional do palco italiano, né, que a gente chama, porque vem lá da Renascença. Essa divisão entre palco e plateia nunca agradou muito você. E a gente queria, então, que cada espetáculo, cada encenação, ela pudesse organizar o espaço da maneira que fosse mais funcional para a ideia do espetáculo, para a ideia da encenação. Então, a gente pensou, uma área livre, que a gente começa num pequeno espaço na Ramiro Barcelos, que tinha sido uma boate, né? E a gente, então, começa a experimentar essa linguagem, né, que hoje, né, está em voga em todo o país, né, não é mais algo só do Oinóis, mas o Oinóis foi precursor. Na Ramiro Barcelos? Isso. E esses fundadores... Juremiro Machado, não é? Pois é, eu sou da Ramiro há quase 40 anos. Eu acho que tu tem um DNA nesse negócio aí, Juremiro. Mas ali é a Ramiro, como a gente dizia, onde a Cristóvão Colombo põe o ovo em pé. Vai para aquele lado. Era ali na esquina, na esquina ali do Alfredo, tradicional sim, Alfredo. Sim. Que está lá de pé ainda. E esses fundadores, como é que é a relação com o Júlio? Não existe mais relação nenhuma. Ele, na realidade, o Júlio tem uma importância. O dramaturgo das primeiras dramaturgo da primeira encenação. O Rafael Baião não conhecia. E o Rafael Baião é poeta. Está por aí ainda. Foi professor, né, agora aposentado, né, e escreve poesia, né? Tá aí, né? Você se encontra de vez em quando? Muito raramente. Né? Certo. Ô Paulo, como é que era o ambiente em termos de teatro 78, em termos de grupos de teatro? Né? O que se tinha? Né? Eu lembro de grupos assim, a gente fala, né, do Asdrubal trouxe trombone, que é lá do centro, a gente lembra aqui em Porto Alegre do Vende-se Sonhos, tinha Balaio de Gatos. Esses grupos são depois do Oinóis. Esse que eu lembro, depois do Oinóis. Por isso que eu pergunto, o ambiente 78, que nem teatro muito tinha, como é que era esse ambiente de teatro? Era um ambiente ainda muito careta, né? Muito assim... convencional. Como é que era essa caretice? Convencional na estrutura. Tanto é que eu acho que o Oinóis, claro que associado, como tu falou, ao Asdrubal e tantos outros grupos que surgem nessa época no país, de alguma maneira fomentou essa ideia da criação coletiva, de grupos sem a hierarquia, aquela tradicional, produtor, diretor, elenco. Né? Então, acho que nesse momento há uma sacudida assim, geral no país, que é também um momento da redemocratização. Né? Isso leva também o Oinóis e outros grupos, né, de diferentes partes do país começarem o teatro de rua que a gente conhece, o teatro de rua contemporâneo, que não é aquele
do início dos anos 60, do CPC, né? Do Centro Popular de Cultura. Então, de novo, a arte começa a ocupar os espaços públicos. Outra coisa que sempre me interessou foram as influências assim dos grandes dramaturgos, Antonin Artaud, Fernando Arrabal. Fernando Arrabal, que veio a Porto Alegre, no Fronteiras do Pensamento, ele me deu um relógio. Eu tenho um relógio que não é necessariamente para marcar as horas, é um relógio diferente. Eu tenho lá, eu ia trazer o relógio para te mostrar e esqueci. É uma espécie de um relógio com umas figuras diferentes e tal. Ele marca outras coisas, eu não me lembro bem exatamente o que. Um relógio que quando marca ele veio, coisas. O pessoal não organizou uma ida dele à Terreira da Tribo? Sempre existe uma dificuldade nas instituições que tratam da cultura, né, em Porto Alegre, porque é incrível, né, que o Arrabal, que de alguma maneira aqui em Porto Alegre é o grupo que mais se identificou com a dramaturgia do Arrabal, né? Que a gente não tenha sido convidado. Puxa vida, falha grave dos meus amigos do Fronteiras do Pensamento. E falha minha, que na época devia ter dito, bom, vamos lá. E outros outras personalidades do teatro mundial também tiveram em Porto Alegre e nem ficaram sabendo que existia. Mas eu me lembro pelo menos de ter falado para ele, mas como é que não se organizou isso? Eu não consigo me lembrar. Nós é um pouco discriminado em relação a outros grupos de teatro, tu acha assim, na hora dos convites ou de verbas de cultura, ele fica um pouco pro lado, porque na realidade, em cima do que eu falei antes, a nossa postura independente acaba, a gente conversa, né, com todos os gestores culturais, mas também não ficamos atrelados a forma... Eu acho formidável, porque muitas vezes, digamos assim, fazendo outras comparações, sindicatos, muitas vezes são atrelados a partidos, associações, mas o Oinóis nunca foi atrelado a partido nenhum, né? Nenhum. Não. Nem mesmo de extrema esquerda. Não. Legal isso. Agora, deixa eu dizer assim, vamos falar uma coisa. Se são mitos ou não ligados ao Oinóis e à Terreira. Quando eu era jovem estudante de História, tinha uns 20 anos, fui ver uma peça na Terreira. Foi a primeira vez que eu fui. Eu fiquei encantado, mas também fiquei assim um pouco, como é que eu vou te dizer assim, sem coragem. O Nando teve coragem de fazer peça nu e tal. É que era uma coisa assim, daqui a pouco, assim, quer participar? Podia ir participar e podia tirar a roupa. A minha namorada que estava comigo, ela disse, vamos lá. Eu fiquei assim, será que a gente vai ou não vai? Acabei não indo, mas fiquei arrependido. E ela foi ou não? Não, ela não foi, porque eu não fui. Porque tu não foi, né? faltou parceria. Faltou parceria. Eu iria certo. Agora, o Oinóis tinha essa coisa de sociedade alternativa, de meio hippie, amor livre, todas essas coisas, ou é mitologia? Na realidade, uma das grandes influências, né, tu falou do Antonin Artaud, enquanto um visionário do teatro, um poeta, um filósofo do teatro, e a contracultura. A contracultura foi fundamental. Então, a gente, na real, nasce naqueles final dos anos 70, muito impregnado por essa ideologia, ou filosofia de vida, que vai desde o ambientalismo, da ecologia, que hoje é tão debatida, mas na época quase não se falava, E então toda essa postura comportamental, que a contracultura aflorou, o Oinóis bebeu daí, Então isso é certo, Que então quando pejorativamente a gente fala, o movimento hippie nos Estados Unidos foi importantíssimo para barrar a guerra do Vietnã, Então são movimentos que têm o aspecto comportamental forte, mas são movimentos políticos. A minha primeira experiência não tinha... A primeira vez que eu vi, tem uma parte que a plateia é xingada. Burgueses, capitalistas, umas coisas assim, Fazia parte do espetáculo.
E tu fica meio assim, mas depois vinha toda a explicação, mas eu te confesso, a primeira vez que eu fui ver lá na Cidade Baixa, eu fiquei impactado, também é uma coisa que tu gosta, mas aquele troço que tu sai dali, que negócio é esse, entendeu? É diferente de tudo que a gente tinha visto. Era para provocar sempre um choque na percepção do espectador, que nem era para ser um verdadeiro espectador, era para ser um participante. Tu tá sentado, daqui a pouco sai um cara daqui, ó, do teu lado, e era o ator, entendeu? O cara tava participando, mas o que é isso? O cara tava do teu lado há 1 minuto, entendeu? E ele tava participando da peça. E normalmente até as pessoas não tinham lugares para sentar, né? As pessoas se organizavam conforme a sua vontade ou como podia ser naquele momento, né? Naquela cena, e em vez de haver essa troca de cenário, né, no palco, os espectadores eles caminhavam pelo espaço e eles iam, então a cenografia ia sendo alterada, né, porque o espectador entrava em um novo espaço, né? A ideia do ambiente cênico, ou como se usa nas artes plásticas, artes visuais, a instalação. Tu estava dentro da instalação. Mas tudo isso projetado, pensado como um espetáculo, não era uma coisa que saía de improviso de algum momento. Não, tudo muito bem trabalhado. Muito trabalhado, tanto é que o teatro de pesquisa do Oinóis são trabalhos assim que envolvem 2 anos de preparação, né? A gente trabalha com a direção coletiva, que também é algo Quantos da direção coletiva? Direção coletiva todo elenco? Seria todo elenco. Claro que cada um com a sua experiência, com a sua trajetória vai contribuir, né? Mas é uma contribuição de todos, né? Então, essa ideia, né, que é uma ideia anarquista, né, de autogestão na criação, né, como a gente também faz a autogestão na administração do espaço, na criação ela tem um resultado assim, muito interessante, muito rico, né? Então, uma pessoa ali que está entrando, né, no seu primeiro espetáculo, ele vai ter o mesmo peso de opinião que a minha. E são quantos hoje no elenco do grupo? Nós estamos fazendo atualmente, como eu falei antes, nós estamos num momento muito difícil, né, o pós-enchente, né? Nós estamos com um espetáculo que a gente conseguiu recuperar para dar continuidade, de teatro de rua, que é uma versão do Jarry, né, do Ubu Rei, que é o que a gente chama o Ubu Tropical. Alfredo Jarry é outra referência, outra figura tutelar do Oinóis. Porque ele, na realidade, ele é o cara que influenciou todas as grandes vanguardas do início do século XX, né? E aí, quando a gente teve a infelicidade de eleger o Bolsonaro, a gente pensou, nós temos que responder com o que a gente tem, que é a nossa arte, que é como o teatro. Então, qual é a figura ubuesca? É o Bolsonaro, então vamos montar um Ubu tropical. E está em cartaz? É uma peça de teatro de rua. A gente teve muitas dificuldades de apresentar, né, no pós-enchente, né? A gente estreou em março, né, e estava apresentando direto na Redenção, principalmente, que é sempre o nosso reduto ali, porque é no palco domingo, principal de vocês é a Redenção. Então, porque é o domingo Sim, é o dia que é possível, né? Porque os atores do Oinóis fazem outras atividades, né? Não tem como sobreviver né? de teatro, né? Então, domingo é o dia então, do teatro de rua do Oinóis. E agora, depois, a gente teve algumas dificuldades. A gente vai apresentar, aí já fica o convite, 17 de novembro, que é um domingo. Daqui a um mês. Nós vamos apresentar... Um mês em relação ao dia que estamos gravando. Nós vamos apresentar na Redenção, de novo, o Ubu Tropical, nesse horário das 16 horas.
Então fica também o convite para conhecer o trabalho atual do Oi Nós, que, na tua pergunta, quantas pessoas? Estão 19 pessoas envolvidas. Pessoas. Né? Agora, o Oi Nós está fazendo trabalhos desde esse momento do retrocesso político do país. Nós estamos fazendo também trabalhos com 2 atores, então uma equipe menor, 3, 4 pessoas, para apresentar principalmente fora de Porto Alegre. Né? Então, a gente tem alguns trabalhos. Né? E, Paulo, você não tem formação de atores, você tem oficinas, para quem quiser estudar esse tipo de situação? Nós temos, talvez, a grande escola de teatro aqui de Porto Alegre, que a gente chama Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo, porque ela é franqueada, né? Não existe pagamento. Né? Tu te inscreve, faz como o número de inscritos é maior do que as vagas. Tem que cobrar um pouquinho, Paulo, 10 pila que seja, mas tem que sustentar a terreira, Paulo. Mas vocês têm que viver. De onde é que entra o dinheiro? A gente tem campanhas de auxílio à terreira. Né? Então, sempre a gente procura fazer parcerias. Claro que nem sempre a gente consegue, mas a ideia da arte pública se mantém dentro do Oi Nós. Então, agora, para esse projeto da Escola de Teatro Popular, a gente foi contemplado com escolas livres, que foi criado agora no atual governo federal. Então, a gente está recebendo um apoio, né, via governo federal, para manter as oficinas da escola. Mas sempre é um projeto que é de ano a ano, né? E sempre a gente vai procurar parcerias para a gente conseguir manter tanto a atividade do teatro de rua, né? Que é gratuito também, e como da nossa escola, que oferece diferentes oficinas. Atualmente, com a enchente, né? Que a gente não está mais podendo utilizar a terreira, a gente também foi em busca de parceria para manter pelo menos essa oficina, que é aulas diárias, todas as tardes, né, da formação para atores. Mas, Paulo, essa parceria tem que ser, por exemplo, com órgão público, a prefeitura, por exemplo. Não sei se a prefeitura oferece aulas de teatro gratuitamente, provavelmente não. Então, o que ela faz? Ela se associa, né? Ela vai auxiliar com dinheiro, como ela faz com outras situações, né? Com abrigos de rua que ela contrata, com creches que ela contrata lá Oi Nós, contrata lá a escola de teatro tal, faz uma parceria e as pessoas lá vai ter um ensino público. Mas é que eu estou pensando nos atores, Juliano, os caras têm que viver é um serviço maravilhoso que é prestado, sensacional, mas eu acredito que o Estado, né, deva ser parceiro, né, nessas atividades como da terreira e tantas outras, né, que acontecem no país. Não acontece isso. A prefeitura é omissa completamente, o governo do Estado omisso completamente. Agora citei a escolas livres, né, da qual o Oi Nós foi contemplado para desenvolver essas oficinas durante um ano, né, que aí é governo federal. O que a gente encontra assim, né, é as parcerias, por exemplo, que eu vou citar agora, né, a gente conseguiu a sala, porque como a terreira tem inabitável, né? Nós estamos lá trabalhando o quê? Lavando, higienizando os figurinos, né? Nós temos um acervo de 600 figurinos. Nós estamos na metade desse processo. Quantos espetáculos vocês já fizeram? Quantas peças vocês já montaram? Eu digo que quando a gente completou 45, eu fiz tipo uma listinha, deu 45. Olha só, é uma por ano. Da média uma por ano. Eu sempre vi como uma experiência de vida. Eu conheci muitas pessoas que se apaixonaram, que foram participar, que tiveram um tempo, depois, enfim, a vida bifurca e elas foram em frente. Mas eu sempre vi assim como uma experiência existencial. Continua atraindo muita gente, jovens estudantes, por exemplo, que aparecem, batem na porta e dizem, quero participar.
A porta de entrada do Oinóis atualmente são as oficinas. Certo. Né? Porque aí tu começa a fazer oficina desde iniciação teatral, né? Que a gente chama oficina de teatro livre, que são aqueles encontros tipo uma aula aberta, que acontece uma vez por semana. Nesse momento está suspenso. Nós só estamos continuando a oficina de formação, que são aulas diárias, porque a gente recebeu o apoio do Instituto Goethe. Que abriu o espaço do auditório para todas as tardes. O Oinóis aqui Travessa está lá. E tem um teatro lindo ali no Instituto Goethe, no auditório ali, né? Agora, o maior mistério que eu vejo em relação ao Oinóis é a tua biografia. Eu sempre pesquiso e não, assim, eu acho assim que tu és uma figura, Oinóis e Paulo Flores é a mesma coisa, são identificados, fala um, fala outro. Mas normalmente não aparecem assim muitos dados sobre a tua vida, onde é que tu nasceste, o que tu fizeste. Não, tu é bastante discreto em relação a essa parte. Teve no último. Tu és porto-alegrense? Eu nasci em Bagé. Bagéense, olha só. Bagé, rapaz. Lado de Palomas. Sim. Vizinhos. Lindeiros. Não. Essa turma da fronteira. Mas na realidade eu não posso dizer. Claro que a minha cultura, porque eu passava as férias em Bagé quando era criança, né, mas eu só nasci em Bagé. Certo. Na realidade, aquilo. A mãe vai para ficar junto com a família no momento do parto, né? Mas já estava morando em Porto Alegre, apesar de ser bagense, família bagense e tudo, mas ela já morava em Porto Alegre. E aí eu morei sempre em Porto Alegre, nessa zona centro histórico, Cidade Baixa, sempre por aí. Estudasse aonde, colégio? Vamos lá, vamos saber da tua vida agora. Pois é, o que teus pais faziam? O meu pai, ele trabalhava com contabilidade. Então, trabalhou em escritório de contabilidade e a minha mãe, professora primária. Olha só. E aí eram profissões bem da época, de homens e mulheres, né? Tinha o homem contador, a esposa... profissões bem da época mesmo. E aí eu estudei no grupo escolar, que era ali, né, próximo a onde eu morava, que é o Grupo Escolar Estado do Rio Grande do Sul, que hoje está ali parado, não sei o que vai acontecer, tá? Um espaço que se mudou para Washington Luiz há bastante tempo e está ali fechado, não está funcionando. Tem mais? Não. E depois aquilo, né? Tem que ter uma profissão, também era perto, né, do lugar que eu morava, Escola Técnica Parobé. Parobé, olha só. Bom, nesse tempo, Parobé era uma escola, assim, concorridíssima. Eu detestava. Né? Mas era concorridíssima. Era o sonho de muitos pais botarem os filhos no Parobé. Porque eu ficava todo ano brigando para sair dali. Mas tu lembra que era uma referência? Os pais queriam os filhos do Parobé. Então, tu tinha aula de manhã e de tarde, porque de tarde tinha de manhã técnica. As aulas e a tarde a parte técnica que eu detestava. E não tinha teatro na parte técnica? Nada. E depois fosse pro DAD na URGS? Não. Aí fui para o Julinho. Foi pro Julinho, claro. Batalhei. Eu estava esperando a chegada no Julinho, Julinho. Tinha que ter. Eu estava esperando a chegada no Julinho. Do Julinho. Ali tu te encontraste. Tinha muita repressão. Porque era um momento, assim, Acho pesado. que era o colégio um dos mais vigiados, né, que tinha no Julinho. Muito pesado. O Grêmio Estudantil tinha sido fechado em 68, eu entrei lá no meio do ano de 70. E aí eu fui da última turma do clássico. Olha só. Fiz o clássico no Julinho. 71, 72, 73. 71 houve a reforma que a ditadura fez. O clássico é o fundamental hoje, né? O primeiro ali. Não. O clássico é o equivalente. O ensino médio. Tinha o científico. Tá. Era o ensino médio de humanidades. Tinha o clássico e o científico, ou magistério, técnico, nada. Tá. Mas então era o... Como é que se chama? Os 3 últimos anos.
Era na época. Tinha primeiro grau, segundo grau. Não, era depois do ginásio. Depois do ginásio. Depois do ginásio. Porque depois que virou o segundo grau, mas nessa época ainda não era o segundo grau, não me lembro como era o nome que se dava. Então eu fiz o clássico, houve a reforma em 71, mas continuou. Né? Já quem tinha entrado, acabou o clássico e o científico, virou só uma turma, né? Aí veio o segundo grau profissionalizante. Eu, quando entrei em 76, entrei em oficial de farmácia. Sou oficial de farmácia? Sim. Pô, eu não tive isso aí, Germílio. Seria bom oficial de farmácia. Eu fiz desenho arquitetônico, disparado pior aluno. Foi a primeira turma do colégio. A professora mandou tirar uma foto para a revista do colégio, que ia sair, né, e tal. E eu estou na primeira fila, Jeremias. E a minha régua T é a única de todos que está do lado ao contrário. A régua T tinha que estar aqui, a minha estava daquele lado. E sai na capa. Ela queria me matar, a professora. Era a primeira turma, lançando a turma na escola. Eu sou oficial de farmácia por uma única razão. Eu estudava no Colégio das Freiras, em Santana do Livramento, e eu tinha ido fazer magistério. Mas na turma de magistério eram 43 meninas e eu. Eu me sentia absolutamente deslocado, queria comentar os jogos do Inter, as meninas da época não se interessavam por futebol, nada. E eu disse, não, eu não posso ficar aqui, eu tenho que... O que tem mais no colégio? Tem oficial de farmácia, tinha 2 guris na sala. Eu fui para lá. Aí me formei oficial de farmácia para ter parceria. Quando eu entrei no clássico, aconteceu isso. Eram 3 meninos. Que era eu, José Evaristo, filho do Carlos Nobre, o Nobrinho. O Nobrinho! José Evaristo Villa-Lobos. E o Marco Antônio Fronchetti, que faz teatro. Olha só. Não, mas se a gente vê no Paulo essa veia do Julinho, no Juremir está muito claro, né? Os conceitos da escola de freiras, né? Que o conduziu ao longo de toda a sua vida. Aprendi muito lá, sou muito grato a elas, eram umas queridas. Eu também estudei em colégio de padres, eu acho que era. Foi. Mas o Julinho te afetou. Aí tu estavas no teu ambiente. É claro que mesmo, né, era um momento repressivo, mas para mim era um pouco mais, um pouquinho. Que idade tu tinha, Paulo? Eu Garoto? Entro com 15 e vou até ali 73, né, quando eu fiz 18. E daí tu vai estudar teatro depois? Eu faço o vestibular, aquele pânico todo. Como é que eu vou fazer teatro? Né? Quem sabe faz jornalismo primeiro e depois... Isso teus pais. Foi o que aconteceu comigo. Eu queria fazer teatro, fazer jornalismo, que é mais seguro. Olha, já ouvi essa história, tá? Já ouvi essa história. O método do Nelson Coelho de Castro, que se formou em jornalismo aqui na Vamecos, que também não fez muito. A Rita Lee se formou em jornalismo, também não foi estudar música. Um monte de gente, eu acho que os pais diziam isso. Não, música não, teatro não. Faz jornalismo, porque daí tu também agora, tá ali. Agora, tu dedicaste a tua vida ao Oi Nós. Assim, agora que tu olha, assim, toda a tua vida feliz, nenhum arrependimento. Não, eu não sei se a palavra feliz é um pouco forte, né? Com tantas desgraças que à nossa volta, né? Mas na realidade, enquanto trabalho, né? Eu acho que desenvolvi um trabalho que é importante para a cidade, né? E eu acho que esse era o meu objetivo, tem sido o meu objetivo, né? Fazer arte pública em Porto Alegre, né? Nunca pensei, vou para Rio e São Paulo, né? Que era, né? Que é onde as coisas acontecem financeiramente. E acabou sendo para o país, né? Porque tem um reconhecimento, né? no país do trabalho do Oi Nós. O Oi Nós já recebeu a Ordem do Mérito Cultural, por exemplo, que é uma grande premiação do Ministério da Cultura. Também de Itaú Cultural, também recebemos o prêmio quando completou Itaú Cultural 35 anos, em 22, recebemos a premiação como grupo. Sou reconhecido hoje pela Funarte como mestre das artes brasileiras. Então...
Ano passado morreu um ícone do Oi Nós, da Terreira, que era o Zé da Terreira. Isso. Figura conhecidíssima na cidade. Estava no sobrenome dele, né, Jeremias? Sim, tá, Zé da Terreira. Simpático, carismático, sabe? Bom de conversa. O que ele representou para vocês? E teve uma importância muito grande, né? No momento esse que a Terreira se constitui ali na Cidade Baixa, né? O meu reencontro com ele, né? Porque até já conhecia, né? Final da década de 70 e ele vinha com a experiência do Tá na Rua, que é um grupo também, é um ícone o Amir Haddad, né? dessa arte pública, né? Que se pratica no país. E ele vinha com essa experiência, né? E o Oi Nós estava começando, né? Ainda dentro de manifestações políticas, principalmente ecológicas, a levar a arte para a rua, né? E é um momento assim muito importante, porque aí a gente, na realidade, começa a constituir o teatro de rua do Oi Nós, de uma maneira mais aprofundar, né, a linguagem do teatro de rua. Então ele trazia muito a experiência da música, né, do tambor, né? Então começa a introduzir esses aspectos que fazem parte hoje da história do teatro de rua do Oi Nós, que é, né, a percussão, né? Então ele foi fundamental. É uma grande perda para a cidade, né? E é bem assim, né? Como a gente se depara com a morte dele, o descaso do poder público com os artistas, né, da nossa cidade. Certeza. Eu vi isso na morte do Giba Giba também, que foi meu parceiro 20 anos, né? E também foi uma coisa que me chateou muito, o descaso. Conversei com o Edu na época sobre isso, o filho dele, né? Sabe, parece que é uma coisa, incomoda muito isso a gente. Eu queria voltar no que a gente falou agora há pouco, para ver se tu acredita, tu fizesse graduação, né, de teatro, fosse para a universidade e tal. Se tu acredita nisso. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu noto que culturalmente nossos grandes artistas, eles não têm essa... Se a gente pegar grandes compositores e tal, eles não têm a cultura de ler partitura de música, essas coisas, né? Porque o ensino nunca foi muito incentivado. Então a gente vai ver assim, o Chico Buarque é formado em engenharia, o Caetano Veloso em administração de empresa, o Caetano se formou em filosofia, né? A gente estava falando aqui do Nelson em jornalismo, e poderia citar outros aí que a gente não sabe. Poucos deles acreditavam na ideia da academia, de aprender música. É porque isso aqui é tratado de forma marginal, isso aí é coisa de artista, não dá dinheiro no Brasil e tal. O que tu acha que acontece, que a gente não tem essa formação de acreditar na academia? Não funciona a academia? Queria saber a tua opinião. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica à academia, né? Eu fiz, né? Entrei num momento que eu não sabia muito, né? O que eu vou fazer? Terminei, né? Eu quero entrar em contato com pessoas que fazem teatro. O Chico é arquiteto, desculpa, eu me enganei. O Chico é arquiteto, é arquiteto. Eu entrei para a UDAD para procurar parceiros, pessoas que também queriam fazer teatro, porque eu não conhecia ninguém que quisesse fazer teatro naquele contexto que eu vivia, né? Então, para mim, foi ótimo, né? A universidade mesmo, né? Na época da ditadura, se respirava um pouco mais de liberdade, né? Ali estava começando a reorganização, eu peguei a reorganização do movimento estudantil. Isso foi anos assim importantíssimos, porque me politizou, né? Estar dentro da universidade, mesmo que o UDAD fosse quase assim à parte. O artista é o iluminado, é aquele que está à parte, né? E a gente, de alguma maneira, foi trazendo as discussões políticas, né, para dentro do UDAD, né? Então, me envolvi em criação primeiro de centro de estudos lá dentro do UDAD, né, que era tipo um
um diretório, mas que não tinha, não era oficial. Depois também fui do centro acadêmico, né, do Instituto de Artes, que ficava distante do DAD, né? Então o DAD ficava meio à parte fisicamente distante. E a gente estava, na época, o teatro era atrelado ao diretório, né, o centro acadêmico do Instituto de Artes. Mas eu não acreditava muito na academia, né? Eu sempre contestei, né, a academia. Mas claro que é muito importante, né, o estudo, né? Tanto é que a gente criou uma escola, claro, né, de teatro, mas a gente... os parceiros que tu disse, as pessoas com quem tu convive, porque converge para pessoas que têm naquele momento o mesmo interesse, né? E na realidade, sempre eu procurei, né, dentro do possível, politizar a questão ali dentro do DAD, que era completamente aquilo que a gente chama alienado, né? Sim, completamente alienado. Então, as chapas que vão disputar o DCE, a gente levava para discutir, né, apresentar chapas lá dentro do DAD, desinteresse total, mas a gente levava. Tinha os filmes das manifestações, eu me lembro, Panela de Pressão, filmes 16 milímetros, chegou clandestino, a gente tinha que passar dentro do DAD, né, das primeiras manifestações estudantis na rua, né, que em São Paulo começa ali em 76 e em 77 vai começar em Porto Alegre. E sempre esse envolvimento, né, de procurar... E o que tinha atividade de teatro em Porto Alegre nessa época? O que acontecia? Grupo, algumas pessoas? Não, tem trabalhos importantes. Eu me lembro, em 77, a Ana Maria Taborda, que é uma carioca que vem para Porto Alegre no final dos anos 60 e fica por aqui. Ela é muito ativa junto ao Teatro de Arena, né? Ela faz alguns trabalhos com o Teatro de Arena e depois ela monta um grupo, né? E ela fez uma versão do Oswald de Andrade, A Morta. Mas vocês achavam que o Teatro de Arena ainda era insuficiente, queriam mais em termos de vanguardismo. Qual foi a relação de vocês, e a tua em especial, com o Zé Celso? Em termos assim de aposta num teatro de vanguarda, num teatro contestador. Zé Celso Martinez. Com o Zé Celso, assim, desde das primeiras vezes que eu entrei em contato com textos, né, em jornal, né, alguma revista, né, que eu tenha conseguido ler algum material sobre, né, porque, assim, anos 70, muito difícil a informação. A circulação de informação, extremamente difícil. E as críticas que faziam a ele, que me chamaram a atenção. Porque veio um crítico, eu lembro, carioca... Para ti eram elogios. Que fez muitas críticas ao Zé Celso. E isso me despertou. Eu quero saber quem é esse cara, né, que incomoda tanto. Vocês eram da mesma família. Mas é a época que ele está partindo para o exílio, Sim. 74. É preso, torturado e tem que ir embora, né? E vai para Portugal, onde está acontecendo a Revolução. E aí, sempre dentro das possibilidades, acompanhei assim, um pouco o trabalho do Zé Celso. Muito assim, difícil. Às vezes, na Versus, aquela revista, né, muito importante, né, do final dos anos 70, da metade dos anos 70, sobre o que ele estava fazendo, né, filmando na África, em Moçambique, Revolução. E aí, quando ele vem ao Brasil, ele volta, né, em 78, é a formação do Oi Nós, o grupo da Ana Maria Taborda, que é o Ex-Alternativa, é o nome do grupo,
O nome é Ex-Alternativa. Ela traz o Zé Celso. E aí a gente entra em contato com ele, né, vai conhecer ele, convida ele para ir lá no Oi Nós, né, o teatrinho ali da Ramiro, ele vai. É muito assim. Então, sempre que ele vinha a Porto Alegre, a gente procurava entrar em contato com ele, né? Não conhecia o trabalho, no sentido de assistir, até porque o Oi Nós surge em 78, ele começa a reorganizar desde então, tentar reorganizar a oficina, que é uma longa batalha, né? Sim. Que só no início dos anos 90 que ele vai conseguir reconstruir, né, o oficina. Paulo, a gente está chegando ao final, temos só 5 minutos, então eu quero aproveitar. Não podemos deixar de dizer que o Oi Nós publica aí a revista Cavalo Louco. E eu fui direto olhar o editorial, João Mira, ali, para ver que eram os caras. E é a turma toda, olha aqui, ó, Núcleo de Pesquisas Editorial da Tribo. Paulo Flores, tá aí o homem. Né? Mais o Narciso Teles, Rosiane Trota. Projeto gráfico, a Tribo. Revisão, a Tribo. Quer dizer, é tudo você. Tudo coletivo. É a ideia. Essa ideia utópica que nos move, né? Mesmo nesses tempos difíceis que a gente vive. Eu acho que acreditar na utopia, no sentido de transformação, né, da sociedade, acho que vale a pena. Paulo, para o pessoal acompanhar agora, os próximos passos agora do Oi Nós. Na realidade, aqui em Porto Alegre, nós vamos ter essa apresentação 17 de novembro. Certo, na Redenção. Reforço o convite, porque talvez seja a última do ano. Que parte ali da Redenção? Geralmente é no Expedicionário ali. Na frente do Colégio Militar ali? Isso. Tá, perfeito. O Bu Tropical. Essa versão nossa do Alfred Jarry. Tem o horário já definido? 16 horas. 16 horas. O teatro ainda contesta, ainda provoca, ainda incomoda, ainda tem espaço para o teatro experimental no Brasil, nessa época de redes sociais, de todas essas coisas que mudaram um pouco a paisagem cultural? Acredito que sim. Esse trabalho que está na capa da revista Cavalo Louco, Manifesto de uma Mulher de Teatro, trabalha com uma temática assim, muito dura, mas que é uma realidade, que é o feminicídio. Então, a Tânia Farias conta da violência sexual que ela sofreu quando era jovem e conta da violência e do assassinato de uma amiga, né, que também era bailarina, atriz, né, e é contundente. Então, não é um trabalho de experimentação de linguagem, mas que a temática e o despojamento, como é feito, né, cria uma relação muito forte. Né? Esse espetáculo a gente apresentou em algumas cidades do interior recentemente. Vamos apresentar em Pernambuco, a semana que vem. Como é o nome dele? É Manifesto de uma Mulher de Teatro. Né? E a gente vai apresentar em Surubim, uma cidade do interior do Recife, através desse interior de Pernambuco, através de um projeto do SESC de apoio aos grupos e companhias, né, de teatro e dança do Rio Grande do Sul, que em cima desse caos todos que nós estamos vivendo ainda, né? Continuamos, né, os artistas sofreram bastante, né, como toda a população, mas, né, para falar especificamente da arte, os artistas sofreram muito com a enchente, né, porque os teatros foram afetados, ou quando não foram afetados, acabaram as agendas, né, de programação, coisa assim, né, e o SESC está com esse projeto, que é louvável também, porque consegue que os grupos circulem e apresentem durante esse período, né, de agora final de outubro e novembro. Vamos ter o Porto Alegre em Cena, onde as pessoas poderão assistir um manifesto
de uma mulher de teatro. Ainda não sei qual o espaço, né, que vai ser realizado o trabalho, mas final de novembro estaremos também apresentando essa peça. Fica o convite aí no Porto Alegre em Cena. Perfeito, valeu. Faltou uma pergunta fundamental: quem ganha o Grenal hoje à tarde, Paulo? Essa pergunta não... Colorado ou gremista? Eu fui colorado. Eu fui colorado. É o ex-alternativo. Ex-alternativo. O que houve que tu abandonaste? Deixa eu mandar um abraço aqui, Jeremir. O programa da Camila Diesel, que vem nossa, é agora às 9, da Camila vem às 11. Camila vai comemorar 1 ano e vai fazer uma festa ali no Gravador Pub, no dia 24, quinta-feira. E aí vai ter participação de músicos lá, meu primo Marcelo Gross, a Fernanda Copati, Pata de Elefante, o Flu, o Carlinhos Carneiro, ali no Gravador Pub, 7 da noite, no dia 24 de outubro. Parabéns da Camila. Isso, abraço, né? Camila. Mais um programa de cultura aqui da FM. E recuperado o espaço, né? Porque também ali mudou. Ele mudou, tá na Ernesto da Fontoura ali agora. Sim, ele mudou. Sim, mas ainda é ali a região. Não, tá na região, mas mudou de rua, mudou de lugar. Paulo, muito obrigado, sucesso. Tá bem, valeu. Paulo, obrigado. Obrigado, Jeremir. Mais uma vez agradecer aqui ao pessoal da Matinal Jornalismo, alô, a Durg Sindical também, nossos professores da URGS também, que estão sempre prestigiando o nosso programa. E semana que vem a gente volta às 9 horas da manhã. Valeu, tchau, tchau.